Olá, pessoal! Como manter a saúde mental, a lucidez na quarentena? O minimalismo pode ajudar com isso, sabia? Quer saber como? Infelizmente, uma das consequências que a gente está vivendo hoje por causa da situação atual é o aumento no número de casos de problemas com saúde mental, relacionado à saúde mental, tais como depressão, estresse. Inclusive aqui, a gente já está vendo por aí muitos casos de suicídio. Claro que já existia antes da pandemia, mas ninguém falava muito sobre isso, né? Mas agora está chamando muita atenção porque está tudo ligado com isso tudo que está acontecendo. E como você consegue manter uma saúde mental no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa loucura que está acontecendo hoje em dia? Porque realmente não era uma coisa normal e veio assim como um golpe para cima da gente, não é mesmo? Muitas pessoas deixaram de trabalhar, tem que ficar em casa e isso está mexendo muito com o psicológico de muita gente, mas muito mesmo. Temos visto aumentar muitos casos de violência doméstica, temos visto aqui muitos casos de pessoas que estão ficando realmente surtadas, loucas, estão ficando, fora de si. E infelizmente isso é uma consequência de tudo isso que está acontecendo. Eu me considero uma pessoa de sorte porque durante essa pandemia eu não só parei de trabalhar, mas como ainda trabalhei muito mais, porque eu trabalho relacionado à comida, trabalho em supermercado, então a gente tem que estar aberto e tem que estar oferecendo o serviço para as pessoas. Então tava como que tá ainda sendo uma maratona trabalhar, mas graças a Deus nesse ponto ajuda muito porque eu vivo com companheiros de casa aqui, né? Aqui é muito comum em Londres, a gente tem uma casa grande, pega e aluga ela por quartos. Eu observei isso muito, principalmente aqui por causa dos meus companheiros de piso. Piso é apartamento, casa, no caso, né? Aqui eu tenho certos companheiros e eu conversando com eles durante a quarentena, durante a pandemia, ou aqui chama de lockdown. Gente, sério, eles estavam praticamente ficando doidos, infelizmente. Não poder trabalhar, não poder ir a muitos lugares, ter que ficar praticamente fechado em casa, isso está mexendo muito com essas pessoas. Eu me considero com sorte, mas a parte disso, a parte de eu ter continuado a trabalhar, o que me ajuda muito a manter a lucidez desde sempre é o minimalismo. E como? Uma tecla que eu vou sempre bater é: por eu ter menos itens, eu vou poder ter mais espaço, mais foco para o que é o mais importante, vou poder direcionar a minha atenção para aquilo que realmente importa, que no caso agora, quando eu não posso sair, porque quem me conhece sabe que eu adoro bater uma perna aqui por Londres, não podendo sair, o que eu faço? Eu vou produzindo conteúdo, eu vou criando cursos online, então isso ajuda, o minimalismo ajuda por quê? Porque você não tem aquela preocupação de ter muitas coisas, desculpa de novo a palavra, tralha, então você pode focar no que é mais importante para você. Uma coisa muito importante também, eu não sigo muitas pessoas em redes sociais, sigo poucas e ainda assim eu filtro muito meu tempo em redes sociais, filtro muito meu tempo na internet e filtro muito meu tempo com qualquer tipo de noticiário. O minimalismo te ajuda muito com isso, porque faz aquele destralhe digital, então você é menos bombardeado com coisas que às vezes não são tão verdades, que hoje em dia é muito comum ter fake news para cima e para baixo. Então se a pessoa se alimenta de fake news aqui, fake news ali, fake news ali, fake news ali, fake news ali, acaba ficando meio despirocado, não é mesmo? E por eu não seguir muitas pessoas ou muitas páginas ou o que seja em internet, em mídias sociais, eu não me deixo intoxicar por falácias, não por mentiras, por fake news ou o que seja, porque isso infelizmente é pior propriamente do que a pandemia. E outra coisa importante é quando a gente vai usando o minimalismo na vida, a gente vai aprendendo a filtrar as fontes de informações. A gente vai aprendendo a ter tato e a filtrar aquilo que realmente presta, o que realmente traz notícia e o que não presta, porque o que não presta hoje em dia é o que está reinando, porque eles não se importam
em dar a notícia hoje em dia, eles se importam em só vender, vender, vender. E o que vende? Drama, né, gente? Eu procuro assistir o mínimo possível de noticiário, até porque aqui eles estão atualizando a lista de países que pode entrar, sair, quarentena ou não. Então eu tô só me atualizando com isso porque eu quero viajar e quero saber os países que eu posso ir e o que eu posso não ir agora, né, nesse período. Mas eu tô achando que eu vou ter que ficar quietinha porque a lista deles, um dia entra um país, outro dia sai, outro dia entra, outro dia não sai, enfim, tá uma loucura. E pra mim, viajar é uma terapia. E eu realmente não consumo esses conteúdos que estão disponíveis hoje em dia, porque infelizmente o jornalista hoje em dia, eles não trazem mais a notícia, eles só trazem a opinião deles. Isso pra mim não é notícia. Então eu procuro filtrando, usando o minimalismo, eu vou selecionando aquilo que realmente presta e aquilo que não presta. Aí pode dizer, Juliana, mas você não se informa desse jeito. Sim que eu me informo. Não sei se vocês já viram uma entrevista do Denzel Washington, eu vou ver se eu encontro por aí. Uma vez perguntaram para ele sobre fake news. Ele foi bem claro na resposta dele, no final da entrevista. Ele falou bem assim, se você não assiste os jornais, se você não assiste os noticiários, você não está informado. Mas se você assiste, você está mal informado. Não é? E para não estar me intoxicando, eu prefiro não assistir. Então, em suma, o minimalismo me ajuda nesse período principalmente. Por quê? Porque eu me mantenho longe de excesso de mídia social, me mantenho longe de noticiário que não vão me agregar em nada na vida, me mantenho longe de pessoas tóxicas e que estão sempre espalhando notícia ruim ou notícia tóxica ou negativa. Rede social, consumo o mínimo possível e principalmente conteúdo sobre essa situação atual. Procuro não consumir. E isso me ajuda muito a manter a saúde mental. Porque com o minimalismo, como eu disse, você aprende a ter um filtro na sua vida. Você só permite aquilo que é bom entrar na sua vida. Você vai aprendendo a separar o que é tóxico, o que é negativo, o que não presta, você vai deixando. Você não deixa entrar na sua vida. Então essa é a minha dica de hoje, tá? Usem o minimalismo para poder estar tranquila na situação e que passe o mais rápido possível. E esse filtro eu aplico não só nesse período de pandemia, né? Eu aplico ele geralmente na minha vida em geral. Eu não me deixo influenciar por situações negativas, pessoas negativas, mídias. Enfim, eu uso essa dica em geral para minha vida, né? Eu filtro muito aquilo que eu deixo entrar na minha vida, deixando sempre de fora pessoas tóxicas, situações tóxicas, negativas, deixando só entrar o bom, o que me agrega valor e o que me faz feliz. E mais uma coisinha importante também, se você tá tendo que ficar em casa, se você não tá podendo trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, busque um hobby, alguma coisa que te distraia bem e que te faça sentir ocupado. É muito importante isso, seja uma atividade física, seja a leitura de um livro, ou aprendendo algo novo. Procure ocupar seu cérebro, mas com coisas boas, hein? Então é isso, gente. A minha dica de hoje é essa: usar o minimalismo para se manter lúcido, não só em épocas de quarentena, mas em qualquer época e crise e situação da sua vida, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, dá lá o joinha, compartilha com quem está interessado no assunto e se inscreve no canal, toca o sininho e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um beijo, tchau!